E aí pessoal, tranquilo? Muito bom estar com vocês novamente. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para você estar acompanhando a nossa discussão, para que a gente possa estar crescendo e compartilha com os amigos esse vídeo para a gente crescer aí o nosso canal, tá bom? Muito bem. Eu ando estudando muito nessas últimas semanas o John Stuart Mill, que é um filósofo inglês, um economista inglês, e um pensador muito importante para o século XIX. E o Stuart Mill, ele é assim, um dos maiores nomes do liberalismo mundial, né? E eu ando me fascinando muito, embora eu já tenha lido algumas coisas do Stuart Mill, eu ando lendo um livro dele chamado Sobre a Liberdade, On Liberty, né? E nesse livro, o Mill ele fala muito sobre esse caráter da tolerância do conhecimento, da discussão e da importância para uma sociedade da manutenção da liberdade de pensamento, da liberdade de diálogo, da liberdade do conhecimento. Por quê? Porque o Mill ele diz o seguinte, que o conhecimento ele deve naturalmente passear pela sociedade para que ele possa ter a oportunidade de ser contradizido constantemente. E se ele realmente for um conhecimento falho, se ele realmente não for um conhecimento verdadeiro, essa discussão natural que ele é colocado a ser exposto, ela vai aparecer cedo ou tarde, as contradições, essas falhas, essas inverdades, essa falsidade, e aí vai. Se ele for um conhecimento verdadeiro, realmente válido, então as contestações em torno desse conhecimento, eles não vão aparecer, não é? Bem, o que acontece? Um exemplo interessante que eu gosto sempre de dar é o seguinte. O fato de muitas pessoas concordarem com uma ideia, isso não faz daquela ideia algo verdadeiro, né? Digamos, vou pegar aqui uma caneta. Pronto, tá aqui uma caneta, né? Vou botar essa caneta aqui na minha mão, sobre a minha mão. Digamos que a maioria de vocês diga assim, Demetrio, a caneta ela não está sobre a sua mão. Ora, mesmo que a maioria das pessoas diga isso e acredite nisso, isso não faz com que este argumento seja verdadeiro, com que a situação ela seja válida. A caneta está na minha mão, a realidade está mostrando, estamos observando que a caneta está aí sobre a minha mão, né? Independente das pessoas acreditarem, da maioria acreditar que seja o contrário. Um exemplo muito interessante também, por exemplo, que eu poderia dar é o seguinte. A Terra, durante ali o século XVI, das grandes navegações, até aquele momento ainda, a grande maioria das pessoas acreditava, tá certo, que a Terra era plana, que era impossível você navegar, né? Hoje nós sabemos, né? A única pessoa que não acredita nisso é o Olavo de Carvalho, mas tudo bem. Então, mas todo mundo sabe hoje que a Terra é redonda, né? Na verdade é geóide, mas enfim, é redonda. Então todo mundo sabe disso. E o que acontece? Naquela época a grande maioria das pessoas achava que era plana, mas o fato da grande maioria achar que era plana, isso não fazia, né, daquele pensamento válido ou verdadeiro, né? Então, ou seja, o que Stuart Mill quer dizer com isso? Ele quer dizer que o conhecimento com o passar do tempo ele foi sendo colocado, aquela ideia foi sendo colocada à prova, foi sendo colocada a teste. Então, como não era um conhecimento, né, uma informação verdadeira, à medida que ela foi sendo confrontada com dados, confrontada com outros argumentos, confrontada com outras observações, aos poucos ela foi o que? Ela foi sendo, né, modificada e mudada para outros parâmetros de conhecimento. Não, a Terra é redonda por causa, né, dessas referências, por causa dessas evidências, evidências externas, evidências internas aqui na Terra, e até chegar ao conhecimento, né? Então, ou seja, por isso que os regimes autoritários, o comportamento autoritário, né, como a gente pode observar, em todos os regimes autoritários, eles tentam cessear o debate, cessear a discussão, né? Por quê? Porque se um conhecimento ele é colocado sob dúvida, se um conhecimento ele é colocado na condição de ser questionado, ele pode ser rompido. Então, ou seja, o dogmatismo religioso, o fanatismo religioso, o dogmatismo político, o fanatismo político, os regimes autoritários que se concentram numa ideia imutável e se concentram numa ideia absoluta, eles têm medo disso, né? Por quê?
você contradizer, você dialogar, você expõe o outro ao erro. Você pode expor o outro, tá certo? A uma visão do qual pode desmanchar aquela ideia, né? Então, ou seja, por isso que esses governos autoritários eles morrem de medo da democracia, do diálogo, da troca de ideias, né? E muitas vezes, quando alguém que é mais democrático tenta impor uma ideia, acontece como, né, o pessoal do PSL muitas vezes faz, né? Ou seja, tenta se impor pela força, pelo grito. Por quê? Porque a ideia é falha, porque a ideia é aí, tá certo? Absurda. Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, gente, é isso, tá? Se você gostou, curte aí o nosso canal, dá um like aí, compartilha com os amigos e até breve aí, até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço, tudo de bom.